Uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando eu estou criando um projeto é dar a possibilidade para o usuário poder trocar entre Light e Dark Mode, ou às vezes até mesmo poder trocar de maneira simples as cores principais do site. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como faz isso com o ShadCN utilizando a biblioteca Next Themes. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Aqui eu estou no site do ShadCN UI para continuar nossa série, onde eu vou falar sobre todos os componentes. Vamos falar um pouco sobre Dark Mode por enquanto. Então aqui, clicando no Dark Mode já na documentação, a gente vê as 4 opções principais, a gente vai chegar aqui pro Next, tá? E ele vai pedir para instalar a biblioteca com o Next Themes, tá? Então, não é obrigatório que você utilize o ShadCN para utilizar o Next Themes, tá? Você pode utilizar a biblioteca Next Themes para fazer troca de tema em qualquer site, qualquer projeto seu que utilize Next, não necessariamente para o ShadCN. Então vale muito a pena. Então vamos lá, vamos começar instalando a biblioteca no nosso projeto. E só para lembrar, esse projeto está no GitHub, tá? Você pode baixar ele lá, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. E você pode baixar para ir acompanhando e tal. Eu vou alimentar esse projeto com todos os vídeos que eu for fazendo aqui nessa série. Mas vamos para o VS Code. Eu vou abrir aqui um terminal. Vou aumentar um pouco a fonte também, como sempre. E eu vou colocar um npm add next themes. Aí você pode utilizar de acordo com o gerenciador que você estiver utilizando aí, o comando. Beleza, uma vez a biblioteca instalada, a gente vai precisar criar um componente de provider, tá bom? Um componente para prover o Next Theme. Ele é um componente do cliente, porque quando você está usando provider no React, provider ele é um componente que só pode ser utilizado em client components. Se você não sabe a diferença, eu tenho uma boa notícia para você, porque eu tenho um vídeo que eu vou deixar ele bem aqui em cima no card para você assistir, sobre a diferença entre server e client components no Next.js, ok? Então você pode ver depois desse. Mas, continuando aqui, a gente pode criar uma nova pasta chamada, por exemplo, providers. Dentro dela, a gente vai criar um novo arquivo chamado theme-provider.tsx, para a gente criar um context API. A gente não vai criar, né, mas a gente vai herdar do Next Theme, ok? Então, a primeira coisa é colocar um use client aqui, e depois eu vou exportar. Export the full function theme provider. Vou exportar o meu componente. E aí depois a gente vai fazer algumas importações. Aqui a primeira que ele está pedindo é para fazer a importação do theme provider do próprio Next Theme, tá? E a segunda é o tipo do theme provider props que também vem da biblioteca. Então, vamos começar com from next theme. E a gente pode colocar aqui theme provider as next theme provider, ok? Depois import type, acho que é theme provider props, é isso mesmo, já até completou para mim aqui. E aí eu posso vir aqui, pegar um children e fazer o spread das props, passando o theme provider props. E aqui no return, eu simplesmente retorno o theme provider, aliás, eu retorno o next theme provider, juntamente com as props sendo passadas para frente aqui. Por que eu tive que fazer isso? Porque eu precisava de um client component, tá? Separado. Caso você queira até fazer alguma outra modificação, enfim, fica mais aberto aqui, em vez de colocar direto lá no layout, tá? Então a gente pode colocar um children aqui. E agora a gente vai até o app, o layout, e depois do body, a gente pode colocar o theme provider, para ele alimentar todo o site depois do body. Então, uma vez com o theme provider já instalado aqui, nós temos algumas opções. A primeira que a gente vai colocar é o atributo. O atributo vai ser class, porque nós colocamos o class lá no tailwind config, né? Se você vier voltar aqui no tailwind config, você vai ver que o dark mode para o tailwind config está do tipo classe, ou seja, ele vai adicionar uma classe dark lá no HTML para você. E aí vai ser possível fazer a diferenciação. O segundo aqui é o default theme e o enable system. Então o tema padrão vai ser do sistema, então ele vai buscar o tema do sistema e aí a gente vai dizer que nós vamos vamos habilitar buscar do sistema, ok? Certo, uma vez feito isso, a gente pode executar aqui o projeto. Se você olhar aqui no HTML, ele já está com a classe light, ok? Como é que eu faço agora para poder fazer o switch, né, entre eles, poder mudar? A gente pode criar um novo componente aqui, dentro pode ser da pasta components mesmo. A gente cria um novo arquivo chamado, por exemplo, theme switcher.tsx, que simplesmente vai ser um export the full function, escrevi errado, the full, theme switcher, e ele vai retornar 2 botões. Então, eu vou pegar o próprio botão que a gente já criou, chamado light, vou colocar aqui ou button dark button. Aqui ele está reclamando porque eu preciso criar pelo menos uma div, né? Ou então um espaço em branco. O que a gente pode fazer é criar uma div aqui com um class name mt my3, por exemplo, só para dar um espaço. E aqui a gente pode colocar ele logo embaixo dessa div
o theme switcher, depois que a gente já criou o componente. Certo? Então temos aqui já os nossos botões de tema. Agora, para a gente conseguir alterar o tema, é bem simples. Tem que ser um componente do tipo client, então esqueci esse detalhe, você tem que usar aqui use client. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com estados agora. A gente vai usar o use theme do Next Themes. Dentro dele, nós temos uma função set theme, certo? E a gente pode vir aqui no onClick e falar que o set theme vai ser do tipo light, para o botão light. E fazer a mesma coisa, vou até copiar e colar, fazer a mesma coisa para o botão dark, só que eu só vou trocar para dark aqui. Então temos o botão com o click light e o botão com o click dark. Depois que a gente fez isso, a gente consegue ver que é possível alterar agora de dark para light. E o ShadCN ele vai já alterando os componentes dele, né? Algumas coisas aqui não estão mudando de cor, por quê? Porque eu não coloquei o dark, né? Então vamos, por exemplo, ver essa caixinha aqui, esse box, que é o main, né? Eu posso vir aqui, ó, Border Zinc 200, então eu venho aqui, como eu estou usando Tailwind, eu coloco Dark, Border Zinc, por exemplo, 700. E aí quando eu mudar para o Dark, ó, já até mudou aqui para mim. O Light está uma cor, o Dark está outra. Aqui, mesma coisa, por exemplo, ShadCN UI, Text Zinc 500, quando for Dark eu quero Text Zinc 400, um pouquinho mais claro. Certo? Esse aqui já está funcionando bem. Eu acho que eu devo ter colocado aqui. Fonte bold. Eu acho que é porque está no padrão já aqui do Globals. Por isso que ele está trocando. Aqui, ó, ele está com o Dark Light aqui dentro. Isso é até bom falar. Ele está trocando porque eu já tenho as variáveis definidas aqui. E isso é um outro assunto que eu quero trazer. Além do Dark Light Mode que a gente tem uma outra coisa muito legal, que foi por isso que eu quis inicializar no outro vídeo, caso você não tenha visto, até veja o vídeo anterior, eu quis inicializar com as variáveis, tá? Por quê? Porque a gente pode fazer troca de tema. O próprio ShadCN, se você vir aqui na documentação, vai ter um menu de temas, e ele vai abrir aqui uma página com alguns temas. Você pode escolher entre alguns. Por enquanto só tem 5, mas eu acho que em algum momento vai ter mais. Ou você pode até customizar do jeito que você quer. Tem até mais, na verdade. Ó. Tem mais cores aqui. Vamos supor, por exemplo, que a gente quer... Pode ser o blue mesmo. Você pode simplesmente vir aqui, copiar, e aí você vai clicar em copy e vai trocar o layer base. Então, todo o tema que está atual, que é aquele tema preto e branco, monocromático, a gente pode vir aqui e simplesmente substituir pelo novo tema, que já tem as variáveis, tá? Isso aqui está em HSL, você não é obrigado a utilizar HSL, pode utilizar qualquer outro tipo de forma de escrever as cores, mas quando a gente volta aqui no projeto, até a nossa página, você vê que ele já mudou ó, de preto para azul, tá? E até o fundo ficou um pouco mais azulado também, enfim. Você consegue ter essas mudanças de tema. Então, vamos supor que você quer mudar agora para o tema laranja. Você vem aqui, copia o código, vai no Global CSS e simplesmente troca o layer. E você tem total liberdade para trocar esses valores, caso você queira, para o tema mais específico do seu projeto, do seu cliente, enfim. Ó, ele vai trocando aqui entre Dark e Light. E a cor já está diferente também. Então, com isso, você consegue fazer bastante essa parte de switch, né? De trocar tema, de trocar cor. Então, isso facilita muito o processo. Lembrando que eu estou usando o ShadCN aqui por causa da série, que eu quero mostrar todos os recursos para vocês, só que você pode utilizar esse Next Theme com qualquer outra aplicação Next, tá? Não precisa ser com o ShadCN e nem precisa ter o Tailwind. O objetivo do Next Theme é colocar a classe lá em cima e fazer que você tenha essa possibilidade de alterar temas no seu site utilizando o estado, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa um comentário aqui, porque isso ajuda a engajar. Comenta qualquer coisa, comenta um obrigado se ajudou você. Deixa um like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda, beleza? Compartilha com uma pessoa esse vídeo e eu te vejo numa próxima oportunidade aqui no nosso canal. Valeu!